celular, que já deram férias e estão convivendo ali com o ócio, tentando derramar o tempo que lhes resta nas telas dos smartphones. Pois é, essa é uma preocupação de muitos pais, porque é difícil dizer assim, filho, não quero você mais no telefone. E aí, o que fazer nessa hora? Como agir como pai, como tentar regular esse uso das telas durante as férias. A gente convidou aqui a Ana Carla Gameleira, que é psicóloga, para tentar dar uma luz necessária nesse momento. Ana, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Muito bom dia. O que fazer? Proibir resolve? Bom dia a todos os ouvintes também. Proibir não é o caminho. Eu acho que o caminho é a gente pensar em um equilíbrio, né, nesse uso, nessa conversa, dessa conscientização com essas crianças e adolescentes. E eu acho que também, dependendo da faixa etária, a gente precisa ter mais cuidados, né? Quando a gente pensa nos menorezinhos, evitar mais as telas. Então, acho que continuar com aquelas regras que já existiam antes das férias vai ser essencial. Quando a gente pensa em adolescentes, é mais fácil flexibilizar, porque eles já estão um pouco mais amadurecidos, até a nível cerebral mesmo, para receber os estímulos. Mas quando a gente pensa nos pequenininhos, não acho que não é interessante flexibilizar tanto assim nas férias também não, porque depois pode ser pior. Vamos lá, 12 anos, né? 12 anos é pré-adolescente, né? E, consequentemente, já tem algumas opiniões formadas ou informação. E eu falei pra você do que eu vivenciei na madrugada, né? Acordei, tava lá minha filha lá fazendo um vídeo, ela que fala muito de maquiagem e tal. E ela disse, pai, eu estou em férias e não tenho obrigação de acordar cedo, e achei que esse era o melhor momento, porque a casa está em silêncio, né? Quer dizer, é um argumento... Errada não tá. É um argumento, assim, de alguém que, obviamente, sabe já ali fazer a defesa, né? Pelo uso da tela de um modo geral. Tem como negociar nessa condição aí? Eu acho que o importante é justamente isso que você falou, negociar. Tentar controlar aí pelo menos os horários, tentar colocar algumas regras mínimas que sejam para poder que não se perca tanto a mão nesse sentido. Mas quando a gente fala de uma menina de 12 anos, a gente sabe que também que os impactos das telas vão ser um pouco menos prejudiciais a níveis cerebrais. Mas de forma geral, o grande problema das telas é que elas são altamente viciantes. Quando a gente está conectado, a tendência é a gente querer cada vez mais, porque tem a liberação de um hormônio, de um neurotransmissor que se chama dopamina. Então, a dopamina é responsável pelo prazer e a gente quer ficar cada vez mais conectado. Quando ela está fazendo um tutorial de maquiagem, ela está pegando aquele conteúdo ali e está fazendo algo criativo com isso. Isso é muito bacana. É diferente de você estar tendo um uso passivo ali da internet, só rolando as barras de rolagem ali dos aplicativos, ou só consumindo sem nem ter um nível de crítica sobre aquilo que ela está consumindo online. Então, eu acredito que essa forma de fazer tutorial é uma das formas mais saudáveis de se utilizar a tecnologia. Tá tentando ser produtiva, né? Exatamente isso. Não está ficando só passivo, porque o grande problema da tecnologia é esse componente viciante de você não conseguir sair e acabar atrapalhando a rotina, atividades, ou até mesmo esse fluxo dopaminérgico no cérebro, que nesse caso daí, ela não está consumindo, ela está produzindo, é diferente. Olha aí, tá vendo? Ganhou uma aliada, né? Doutora, em relação ao que a gente considera danoso, e aí, obviamente, para alguém abaixo dos 12 anos, o que é esse dano? É exatamente perder o controle, ter problemas de atenção para, por exemplo, o estudo formal, o processo de leitura formal, por conta do uso excessivo de telas? Não apenas isso também. Hoje o que as pesquisas mostram é que crianças pequenas que têm muito acesso à tela têm, por exemplo, atraso no desenvolvimento da linguagem. Então, um bebê, por exemplo, não é recomendado que a gente ofereça telas para uma criança de, por exemplo, até 2 anos, a indicação da OMS são 0 telas. Porque o cérebro dessas crianças não está pronto para receber esse tipo de estímulo. Então, é como se a gente fosse pensar que você vai pegar algo, levando a grosso modo a comparação, e dar muita energia para aquele apetrecho tecnológico que não está pronto. É como se fosse o cérebro da criança, não está pronto. Quando a gente pensa de crianças de 2 a 5 anos, a indicação de telas é que seja de no máximo 1 hora por dia. E quando a gente pensa de crianças até 10 anos, depois, né, 3 até 10 anos, seriam de 2 horas por dia. E aí depois a gente pensa no uso mais consciente, porque com adolescentes, a OMS recomenda 3 horas, mas a gente sabe que nem sempre vai ser possível aquelas 3 horas no
mundo tecnológico que a gente vive hoje. Porque telas não é só celular, é televisão, computador, são todas as telas. E parece que a gente está imerso em telas 24 horas por dia, né, no trabalho, em Sempre tudo. tem alguma coisa próxima, Mas né? estamos mesmo, né? Agora, dando voz àqueles pais e mães, né? Principalmente as mamães que ficam mais com a incumbência de tentar controlar a energia dos filhos. Principalmente aqueles pais de crianças com idade até 5 anos, que tem mais energia e que é mais difícil controlar esse gás durante as férias. É importante mensurar o tempo de telas, se é para elas ou se é para os pais, porque muitas vezes a gente dá aquele calmante digital para poder ter um tempo de fazer alguma coisa, ou de arrumar uma coisa em casa, ou de até trabalhar também. E aí, esse deve ser o último recurso, ou os pais realmente podem aderir a esse calmante digital ali? Ó, meu filho, fica aqui no telefone rapidinho aqui, enquanto eu tô aqui, daqui a pouco eu venho. Thaís, uma coisa que eu acho interessante é que depois da tecnologia parece que o ócio ou o tédio não é bem-vindo. E, na verdade, é a partir do ócio, do tédio, que surge a criatividade e a solução de problemas. Então, dar a tela sempre que a criança estiver muito agitada pode ser um prejudicial que vai deixar ela ainda mais agitada. E é o contrário. Ela vai ficar temporariamente calminha ali, só que os efeitos fora da tela são o contrário, são rebote. É como se fosse um efeito rebote. Então, eu acho que é difícil para os pais, às vezes, né, ter que administrar trabalho e as férias dos filhos, que é muito tempo livre para pouco tempo de engajamento desses pais, mas tentar promover que essas crianças estimulem essa criatividade. Então, tentar convidar colegas para casa, tentar promover esses encontros com os outros amigos nas férias, tentar montar um kit ali de atividades ou dar opções para essas crianças, porque sozinhas elas não vão conseguir pensar na solução. Então, os pais podem promover soluções, seja montar um kit de diversão, separar aqueles brinquedos que eles não brincavam mais, fazer um desafio para consertar algo em casa. Eu acho que esses pais vão precisar ter um pouco de trabalho no sentido de promover essas atividades para que eles consigam se engajar. Porque as telas vão dar... é como se fosse uma chupeta digital mesmo, uma babá eletrônica que está ali e deixa a criança super quietinha. Ele fica quietinho, né? Eu vejo até alguns pais falando assim, nossa, meu filho é tão pequeno e já mexe tão bem no celular, eu acho incrível. Mas, na verdade, é algo muito intuitivo. Não é que ele é um gênio, é porque é intuitivo. Já foi feito para isso, Para né? isso, foi feito para isso. E aí, quanto mais a criança está ali engajando naqueles apetrechos tecnológicos, menos ela está tendo a oportunidade de desenvolver esse raciocínio crítico dela e também a inteligência dela de outros sentidos, porque ela vai ficando cada vez mais limitada só naquilo que já está pronto, porque na internet já está tudo pronto, né? Só para apertar o botãozinho ali. Agora, doutora, tem a questão das redes sociais e também tem os jogos, né? Que, obviamente, eles também têm um tipo de estímulo diferenciado, né? E há uma parcela dos pré-adolescentes que também consomem muitos jogos, o que faz com que eles fiquem horas ali jogando, inclusive interagindo com pessoas do outro lado. Nem sempre colegas, porque são pessoas do Brasil inteiro. Há riscos também nesse tempo de tela para jogos? Também. Os riscos são os mesmos, né? E eu acho que os jogos, eles ainda entram em uma categoria diferenciada. Por quê? Tem essa coisa do sistema de recompensas que ainda é maior quando que é ativado no cérebro, que ainda é maior nos jogos. Quando a gente vai pensar em jogos de azar, por exemplo, também acho que é uma dupla dependência, porque é a dependência do jogo e a dependência da tecnologia. Então acaba sendo uma dupla dependência que a gente precisa prestar atenção. Por isso que eu acho que é importante colocar um tempo limite para esses jogos também. Vamos lá, vamos tentar equilibrar, né? Principalmente quem tem criança agora, não é fácil. E eu vejo até cena em restaurante, cara, que me chama muita atenção. Famílias, o pai e a mãe, os 2 filhos pequenos, cada um no telefone. É uma coisa linda, né? Para não dizer o contrário. Não há interação entre as pessoas. Então as pessoas realmente estão perdendo a interação, estão perdendo a noção de quem está do lado, porque a partir do momento que você está dedicando toda a sua atenção ali para a tela, você nem percebe os movimentos ao seu lado. As pessoas falam com você e você não percebe quem é que tá ali. Eu vi você no restaurante e não lhe vi, por que será, né? Então, realmente, tem que ser o último recurso, não que seja proibido, não que você não pode deixar o seu filho ali 10 minutinhos, um joguinho até que seja educativo, porque tem várias opções, mas que não seja sempre a opção e que não seja o dia inteiro, né? Vamos dosar sempre na medida certa, nada não é prejudicial. Eu sempre costumo dizer, o excesso é que faz mal.
né? Quando tem equilíbrio, fica tudo bem, tá tudo certo. A gente conversou com a Ana Carla Gamileira, psicóloga. Obrigada, volte sempre. Obrigada. Você consegue ser muito didática na forma de Esse explicar. assunto não se esgota aqui, né? Vamos aguardar aí, obviamente, claro, novas participações da Ana Carla Gamileira, porque esse assunto não se esgota, é o problema aí que muitas famílias têm enfrentado, até por conta da ausência de casa em função da necessidade de trabalho. Boa semana, uma semana produtiva, doutora. Até a próxima. Obrigada, bom dia. Apresentamos agora Rematroz, gel ultra forte.